Pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um Trocando Ideias e na oportunidade de hoje eu trago o professor Fernando Rubim, querido colega, professor aqui no Rio Grande do Sul, hoje na Ritter, né, Laureate. Para além disso, um partícipe do G4, que é um grupo fortíssimo da área de direito previdenciário aqui no estado do Rio Grande do Sul, fazendo história pelo Brasil. E, Fernando, te agradeço muito a participação aqui. Trocando ideias com os nossos alunos do direito PUC, né? E o nosso tema, então, vai ser relacionado a acidentes do trabalho. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia. Obrigado, professora Marta, pela oportunidade, né, de dialogar com os alunos da PUC. Eu também sou um aluno da PUC, ainda esse ano, fechando meu doutorado aí em processo civil, né, pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, fico muito contente, até me sentindo na obrigação de nesse momento de crise, de pandemia, estar aqui trocando algumas ideias com os nossos alunos aí da graduação. Que legal. Fernando, me diga lá, até aproveitando esse momento de pandemia, né, já que vamos tratar esse conceito de acidentes do trabalho, como tu vislumbras essa circunstância atual da pandemia ou do Covid-19, nesse momento de reabertura empresarial que vem ocorrendo e a sistemática relacionada aos acidentes de trabalho? A questão da Covid, ela deixou muito claro algumas questões que importam para o campo previdenciário, não é? Talvez uma das mais importantes seja a questão da utilização do IPI e se ele realmente é eficaz, não é? Já que era um debate sempre muito antigo nos tribunais, a impressão que nós tínhamos é que era um debate de quem nunca usou um IPI, não é? Porque as conclusões aí da área da aposentadoria especial sempre indicam que mesmo usando IPI, ainda assim é muito possível a exposição ao agente agressivo, uma exposição permanente ao agente agressivo, que justamente são as características para a aposentadoria especial que é mantida pela nova Previdência, né? A nova Previdência criou na aposentadoria especial o requisito de idade mínima, mas a exposição permanente ao agente agressivo ainda continua. Então, essa é uma questão que me parece que a gente sai desse período da Covid com uma experiência mais clara de que realmente só a mera utilização do EPI não basta, né, para fins de afastamento da atividade como especial, da atividade como de risco. Tanto assim é que a aposentadoria especial tem uma relação muito grande com o acidente de trabalho, justamente porque o segurado, a segurada se aposenta antes, não é? Justamente para que ela não venha a desencadear o problema de saúde, desencadear a doença ocupacional, que é realmente aquele problema de saúde que a gente tem com uma exposição prolongada a um agente agressivo, né? E nós temos aí uma quantidade muito grande de enfermeiras, de técnicos, de médicos saindo em benefício acidentário pelo Covid, justamente em razão de, mesmo usando os EPIs, tendo contato, tendo a caracterização do acidente de trabalho, né? E nesses casos, né, professora Marta, em que há uma vinculação que a gente chama de doença profissional, sequer a CAT, a comunicação do acidente de trabalho, é necessário que seja emitida, porque aqui nós temos uma caracterização do nexo técnico-epidemiológico, conforme regulamento do artigo 21A da Lei de Benefícios. Então, basta ter a correlação da CID, do coronavírus, do Cadastro Internacional de Doenças, com o cadastro de atividades empresariais, o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, né? E aí, batendo essas informações, o benefício acidentário é concedido automaticamente, né? Então, duas relações importantes do Covid na área previdenciária seriam essas questões envolvendo a aposentadoria especial, envolvendo a saída em benefício, mas com a possibilidade desse benefício ser caracterizado como acidente de trabalho, né? E uma questão também que é muito atual, né? E eu gosto muito de trabalhar com essas questões também com os meus alunos da graduação, de questões absolutamente atuais, assim, do mês, do semestre, é que a MP, aquela MP 905 que regulamentava a exclusão do acidente de trajeto, ela perdeu a validade dela. Então,
agora a gente volta a trabalhar com esse conceito do acidente de trajeto, o acidente do deslocamento, né, onde o trabalhador, o segurado, pode adquirir o Covid nesse tipo de deslocamento, né, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Né, e isso é importante porque, alunos que estão nos acompanhando, porque o acidente de trabalho ele tem algumas vantagens comparadas com o benefício comum. Né? A gente está aqui falando dos benefícios acidentários, evidentemente, porque eles têm alguma vantagem relacionados ao benefício comum. Basicamente, nós temos a questão da estabilidade de 1 ano após o retorno ao trabalho, estabilidade no emprego, né? É uma relação com o direito de trabalho muito importante. Nós temos outra relação com o direito de trabalho, que é o depósito de garantia por todo o período que o empregado ficar em benefício, né? Nós temos uma questão também importante, que é a questão da carência zero dos benefícios acidentários, e não uma carência tradicional do auxílio-doença, que é uma carência de 12 meses, que pode inviabilizar o segurado de sair em benefício para o Covid por não ter a carência, ou seja, o cumprimento de contribuições mínimas ao sistema, que é de 1 ano. E chegando, me parece, uma parte mais importante da nova Previdência, que a gente teria que mencionar com os nossos alunos, né, é que se por acaso o segurado ele chegar a se aposentar por invalidez, por alguma complicação do Covid, até porque o Covid vem se colocando como um fator de risco maior para trabalhadores que tenham outros problemas de saúde, né? Então, nós temos aqui uma situação do Covid agravar algum problema de saúde respiratório ou circulatório, né? Então, aqui nós temos uma aposentadoria por invalidez que, se for reconhecida como acidente de trabalho, ela vai gerar um benefício de 100%. Né? E a nova Previdência, ela é absolutamente rigorosa para conceder benefício de 100%. Talvez aí a maioria dos nossos alunos não entenderam corretamente, quem sabe, a gravidade da nova Previdência. Porque ela, em tese, ela não exclui tantos benefícios assim, mas ela mexe drasticamente na renda mensal inicial dos benefícios. Não só porque não tem mais o descarte dos 20% menores salários, mas porque, entrando no tema do acidente de trabalho, só em situações absolutamente excepcionais que nós temos um benefício de 100%. O que eu me lembro de cabeça são 3 hipóteses importantes. Uma é do nosso tema, do nosso encontro, que é a aposentadoria por invalidez acidentária. A outra seria uma pensão por morte de filho inválido, que garantiria o benefício de 100%, uma situação bem específica, né? E uma terceira, que também é específica, é a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, que não foi alterada pela nova Previdência, mantém-se a regulamentação da Lei Complementar 142, de 2013, e é um benefício exatamente como era antes da nova Previdência, o benefício do deficiente se mantém. Então, vejam, são situações, professor, absolutamente excepcionais para garantir o benefício de 100%. Por isso, o acidente de trabalho tem que ser estudado, e até entendo que ganha um novo fôlego o tema do acidente de trabalho a partir da entrada em vigor da nova Previdência. Não, e tem mais um detalhe nisso tudo, né, Fernando? Que, bem ou mal, o acidente de trabalho, ele também majora os recolhimentos previdenciários empresariais, que ele vai servir lá para cálculo do FLAP, né, que é um multiplicador de recolhimento, dentre outras estruturas. Então, afora a questão imediata dos benefícios, ainda nós temos aqui um ônus, a figura do empregador, em função do seu ambiente, em função do seu controle associado. E nós colocamos aqui uma questão que é bastante importante, que é a Covid no tocante àquelas pessoas que estão na linha de frente do combate, né? Então, a área médica, enfermeiros, essas atividades essenciais de um modo geral. Mas me parece que precisamos começar a pensar, e te questiono isso, como fica também essa circunstância do acidente para aquelas empresas que não são da área, né, de combate ao novo coronavírus, que estão retomando. O armazém da esquina, a loja, a indústria, né? Enfim, essas circunstâncias onde, em princípio, nós não temos propriamente um EPI obrigatório, né? Mas sim algumas circunstâncias relacionadas hoje a sugestões, né? Da Organização Mundial da Saúde ou dos próprios estados e municípios. Como tu enxergas isso? Que papel o empregador tem aqui?
Agora, o que ele pode fazer, né, para, de alguma maneira, não vou dizer evitar, mas se proteger ao máximo, né, no tocante a essa circunstância acidentária? Me parece aqui, Marta, que o empregador ele tem que estar muito atento às diretrizes do executivo municipal, estadual, né? Especialmente municipal e estadual, que vem regulamentando a matéria. Né? Eu vim acompanhando, que nós estamos falando aqui de Porto Alegre, as últimas entrevistas do prefeito, né? Em que ele pormenoriza todas as hipóteses de abertura e como tem que ser feita essa abertura. Então, me parece que o empregador ele tem que ter a responsabilidade agora de não pecar por omissão no que toca à proteção dos seus empregados. Né? Teve uma situação que eu tive que arrumar a nossa internet aqui por causa das aulas EAD e botar cabo e botar fio, e eu perguntei para o representante aqui da NET que veio, né? Mas por que o senhor não usa máscara? Não, porque a máscara eu tenho que buscar não sei aonde, a 60 quilômetros daqui. Bom, isso é uma responsabilidade do empregador, de disponibilizar, de deixar o local acessível. Também não adianta disponibilizar e deixar no litoral os materiais. Então, há toda aqui uma responsabilidade que, se não envolve uma questão dolosa, pode envolver uma questão de culpa, né? De negligência, enfim, da empresa. E aqui a gente sabe que, em matéria de acidente de trabalho, nós temos a competência na estadual para as ações contra o INSS, mas na Justiça do Trabalho tem muitas ações de acidente de trabalho que são do empregado contra o empregador. Né? E aqui, então, é uma situação que o Covid pode, né, como qualquer outro quadro de saúde relacionado ao trabalho, essa questão da culpa da empresa, né, porque a Constituição, no artigo 7º, exige para reparação de dano que haja uma identificação, pelo menos, de culpa. Eu me filio a essa orientação. Eu não entendo que, na maioria das vezes, a responsabilidade é objetiva, mas ela é subjetiva na Justiça do Trabalho. Então, eu entendo que aqui é um cenário interessante em que pode, sim, o empregado buscar a sua ação de reparação de danos. Mas, professor, não era de previdência a questão, mas olha só, nós temos um artigo no Código de Processo Civil, que eu gosto muito, que é o artigo 372, que fala em prova emprestada. Então, daqui a pouco, numa ação trabalhista dessa, que é feita uma perícia de Covid, que identifica a gravidade do problema, que identifica o nexo causal, essa prova, ela pode ser considerada uma prova a ser trazida para o processo do INSS. Sim. Uma prova emprestada que pode, a partir dali, repito, o artigo 372 do Código de Processo Civil, determinar, inclusive, o reconhecimento do acidente de trabalho para fins previdenciários e gerar todos os benefícios previdenciários. As vantagens do benefício previdenciário de natureza acidentária. Né? Mas ainda retomando, e eu não pretendo fugir do conceito previdenciário, professor Fernando, mas é justamente nesse sistema. Como nós temos hoje a viabilidade do nexo técnico epidemiológico, né? Como estamos diante de uma situação absolutamente anormal, né, nessas estruturações. A questão que eu coloquei, ela vem muito nesse enfoque, a responsabilidade do empregador no controle do seu ambiente para evitar um reconhecimento do Covid-19 como uma relação acidentária, um benefício previdenciário, né, um auxílio-doença com o código B91, aposentadoria, em função dessas circunstâncias. A minha preocupação maior dada a total ausência de previsibilidade de equipamento de proteção individual, que sempre foi um reconhecimento, né, ou uma correlação existente, dada a ausência de protocolos normais, né, existentes e generalizados nessa estruturação. Não parece que também o próprio sistema previdenciário, até por uma questão econômica, coloquemos isso de uma maneira muito clara,
não terá aqui um certo interesse em reconhecimento desses benefícios eventualmente ofertados? E eu não vou dizer em um caso, mas nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, há poucos dias, uma situação de uma empresa no interior, em que, em função do total descontrole no retorno, teve, em fração de 5 dias, 19 casos. Né? Então, ficou escancarado, esclarecido que é um problema do ambiente. Né? Não parece que a própria Previdência vai ter um interesse no reconhecimento de nexo técnico? Porque, afinal de contas, isso para ela, de uma certa forma, enseja uma possibilidade de eventual ação regressiva, uma circunstância relacionada, né, a outros elementos aqui positivos economicamente para um retorno dos benefícios. O que o professor acha? Eu acho que sinceramente o INSS ele vai ter dificuldade de entrar com essas ações regressivas, né? Porque as ações regressivas elas vêm sendo propostas na federal, né? O autor é o INSS contra a empresa em situações de dolo ou culpa grave, né? E aqui eu tô identificando um cenário em que o próprio governo federal ele vem tomando todas as medidas para tentar minimizar os problemas das empresas, não é? E veja, por exemplo, professora, que me chamou muito a atenção uma das disciplinas que o governo tentou estabelecer, que era de flexibilizar medidas de fiscalização e de proteção ao trabalho durante o período do coronavírus. Né? Então, sinceramente, o governo ele não está preocupado nesse momento em penalizar as empresas, mesmo que haja essa caracterização. Né? Embora eu acho que realmente a pergunta ela seja muito pertinente, eu tenho sérias dúvidas de identificar que na prática isso vai ter alguma finalidade, alguma repercussão, justamente pela posição que o governo vem estabelecendo. Né? Agora, do ponto de vista da concessão do benefício, o INSS ele não tem tantos problemas assim realmente em reconhecer o acidente de trabalho, até porque o auxílio-doença ele tem o mesmo valor. Né? Talvez isso seja muito importante para esclarecer com os alunos, porque o auxílio-doença, se ele for acidentário e for comum, se ele for B91, se ele for B31, a R1000 do benefício é o mesmo 91% da média das contribuições. Não é? A diferença que a gente estabeleceu aqui entre os benefícios da natureza acidentária é exclusivamente relacionados à aposentadoria por invalidez. Essa sim é de 100% se for acidentária e ela parte do coeficiente de 60% se ela for comum, podendo aumentar um pouquinho, né, a cada 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição do homem e 2% a cada ano que superar 15 anos de contribuição para a mulher. Fernando fazendo o papel do advogado diabo, né? Que eu acho que a essas alturas é um pouco importante nessa estrutura. Talvez o próprio profissional agora passe a ter um interesse desse reconhecimento acidentário, né? Porque, afinal, se para efeitos de uma aposentadoria, e nós sabemos aqui que também esse cálculo econômico próprio, o INSS corre o risco de eventualmente fazer, no lugar da oferta do auxílio-doença, passar a ofertar em número maior as aposentadorias por invalidez, porque o valor é reduzido, né, em termos de percentuais, e o trabalhador, nessas condições, passa a ter um interesse do reconhecimento dessas questões como eventuais acidentes, porque é a única maneira que ele tem de receber 100%, né, no tocante à aposentadoria. Então, utilizando todos os elementos que nós temos na lei, né, e as estruturas que existem na atualidade, me parece que talvez a gente tenha aí uma avalanche de ações da figura dos trabalhadores, né, para o reconhecimento desses benefícios como acidentários, com o intuito de salvaguardar não só a majoração do benefício, mas até mesmo a estrutura de garantia de emprego futura, dentre outros sistemas. Né? Não sei o que tu pensas a respeito. Não há nenhuma dúvida que sim. Toda uma rede de proteção ao acidente de trabalho, né? E realmente a gente não pode, no tamanho que é o Brasil, das complexidades, dos quadros de saúde que acontecem, a gente realmente não pode minimizar
esse cenário e essa possibilidade de aposentadoria por invalidez, né? De natureza acidentária que pode decorrer daí, né? Acho que sim. O auxílio doença e mesmo o auxílio no auxílio acidente, o benefício indenizatório de R$20 de 50%, ele tem alguma vazão, né? Mas por enquanto aqui em termos de renda mensal a gente confirma que realmente os benefícios tanto comum quanto acidentários têm o mesmo valor, né? Nas aposentadorias realmente tem essa diferença importante, né? Agora o benefício acidentário tem todas realmente essas vantagens, né? E além de ela servir para uma ação de reparação de dano, que geralmente acontece dessa forma, né? Primeiro se reconhece o benefício acidentário, depois se parte para uma ação de reparação de danos para buscar uma indenização por danos morais e materiais em função do evento infortunístico, né? Então me parece sim que nós temos um cenário bastante promissor. Nesse ponto, do ponto de vista processual, que eu tenho que falar alguma coisa aqui, né, para não passar em albis, é fundamental esclarecer que o procedimento acidentário, por mais de uma vez, se tentou levar ele para federal e ele continuou no estadual. E o que significa continuar no estadual? Significa que ele vai seguir o procedimento comum. Ele vai seguir o procedimento do Código do Processo Civil de 2015. Ele não vai seguir o procedimento dos juizados especiais. Então, isso é uma diferença dramática no processo. Isso faz toda a diferença e é um ponto de fundo que tangencia toda essa nossa conversa aqui, porque eu vou poder discutir o acidente de trabalho, eu vou poder discutir o nexo e a própria extensão da incapacidade, ou seja, se é incapacidade provisória, se é definitiva, se é parcial, se é total, dentro de um procedimento que me dê condições de fazer isso. Ou seja, eu vou estar no asfalto, eu vou estar na freeway, andando de carro, e não numa estrada esburacada, numa estrada de chão que não vai me dar as condições suficientes para produzir prova, para fazer recurso, não é? Para realmente ter esse cenário de dilação probatória, inclusive com audiência, o que não tem no juizado, prova instrutória, coletiva de testemunhas, né? Então, aí o cenário para o procurador, para o advogado, ele aumenta muito, porque ele visualiza uma chance realmente de, com calma, transformar o benefício comum em acidentário. Ele vai conseguir, com calma, debater a prova pericial, ser ouvido, formular quesitos complementares, ter participação, professora Marta, do assistente técnico, que é algo que nos meus processos eu não abro mão, nos processos acidentários, de ter perito assistente, né, que acompanhe a perícia, que faça questionamentos. Ele vai levar colegas de trabalho para dizer isso. Olha, foram 19 contaminados na minha empresa, não fui eu sozinho. Não é? Peraí, no seu setor de 25, 19? Opa, peraí, então é um problema da empresa, não é um problema do segurado, não é um problema do empregado particularmente, né? Então, realmente, nós temos uma situação que o aluno precisa compreender isso. E eu sinto essa dificuldade na graduação de nós termos, né, pelo nosso próprio calendário acadêmico, né, um espaço importante para trabalhar processo previdenciário. Porque entre juizado e procedimento comum é um mundo absolutamente diferente, né? Exatamente. E aí entra aquela questão da importância que é para o empregador documentar tudo que ele faz, né, de procedimentos no sentido do controle do seu ambiente. Porque essa prova também é uma prova extremamente importante. Não adianta, em nenhum tipo de circunstância, o empregador ofertar o equipamento de proteção, ofertar a máscara, o álcool gel, mas não documentar, não estabelecer como se utiliza, não cobrar o uso no seu ambiente, né, e não dar sequência a essas atividades. Se a nossa ideia termos elementos suficientes, né, para um processo futuro discutir e debater essa responsabilidade, não adianta, a prova tem que ser constituída desde o início, né? Inclusive, mesmo nos casos de nexo técnico e epidemiológico, nos casos em que há presunção de nexo causal, essa presunção ela não é absoluta, ela é relativa. A empresa, tendo uma documentação importante, ela pode contestar um nexo e desconstituir o B91 para B31. E é uma atividade profissional muito respeitosa e absolutamente legítima, porque daqui a pouco realmente o empregado vai jogar tudo como se fosse acidente de trabalho e a empresa vai ter, claro, reconhecido, documentado
toda essa questão, ela vai poder administrativamente se defender e, quem sabe, descaracterizar por não ficar claro, não ficar realmente claro que foi no meio do trabalho a contaminação do Covid. É isso, é isso. Muito bem, professor Fernando. Agradeço muito a sua participação aqui. Foi um debate muito interessante. Acidente do trabalho, eu confesso que é o meu tema predileto também, em termos do direito previdenciário. Me identifico demais com essa estrutura, especialmente porque me parece que é um dos temas mais densos, mais cheios de nuances e detalhes importantes que precisam ser trabalhados nesse sistema. E como nós podemos perceber, ele não fica vinculado exclusivamente ao direito previdenciário, ele acaba, né, ultrapassando esse limite e conversando com o direito do trabalho, com o direito civil e com as instâncias processuais, né? Processo laboral, processo comum, ou ainda, né, dentro da Justiça Federal. Quer dizer, nós temos um mundo quando falamos de circunstâncias acidentárias, benefícios previdenciários associados. Agradeço a participação e espero poder contar com o colega em outras oportunidades para debate de outros temas aqui interessantes relacionados ao direito, não só previdenciário, mas, enfim, às outras áreas e esferas do direito também. Eu agradeço muito, professora Marta Sittori, pelo convite. Acredito que esse fechamento foi muito adequado. Na verdade, a gente poderia ficar aqui horas debatendo o acidente de trabalho, a gente teria inúmeros assuntos para orientar, mas eu coloco esse tema também como muito importante, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? É o tema que eu entrei também na minha advocacia, e até hoje, né, sou responsável pela área de saúde do trabalhador do meu escritório de direito social, e tem um ponto muito importante, né, além de todas essas constatações que a professora fez, que esse período de afastamento de auxílio-doença, ele é fundamental para a contagem de tempo, além de manter a qualidade de segurado. Então, ele se conecta diretamente com as aposentadorias previdenciárias, para quem entende, né, que o mundo realmente previdenciário é das aposentadorias chamadas programadas, agora pela nova Previdência. Os benefícios por incapacidade, especialmente os acidentes de trabalho, eles têm uma relação muito intrínseca, porque daqui a pouco é esse tempo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, que ele vai ficar encostado, como se diz na rua, né? Vai ser fundamental para ele somar com os outros períodos de tempo, para ele compor a sua aposentadoria por tempo de contribuição, fechar o tempo adequado e sair numa aposentadoria programada, né? Então, realmente é fascinante o tema, e eu fico feliz, digamos assim, de que pela nova Previdência realmente ele tenha recebido esse novo ar, porque todo mundo agora quer discutir que benefício é esse que é de 100% que a nova Previdência estabelece, né? Que história é essa de benefício de 100% é esse, né? O que eu faço para ter um acidente de trabalho? Já tivemos ligações assim de clientes, né? Doutor, como é que é essa história do 100% do acidente de trabalho? Então, eu agradeço novamente o convite e de antemão fico à disposição aí para a gente debater outros temas da área do direito social. Perfeito, obrigada, Fernando.